dia, meu nome é Rogério de Oliveira de Sá, estou produzindo material didático para avaliação no curso de licenciatura em matemática. Bom, eu selecionei um tema dentro das unidades temáticas que estão de acordo com a Base Nacional Comum Curricular do 9º ano, que as habilidades e os objetos de conhecimento relacionados à matemática dos anos do ensino fundamental, anos finais. O que eu vou fazer aqui é preparar um material didático para ser apresentado num laboratório de matemática. Então, basicamente, eu vou trabalhar com funções, representações de funções, representações numéricas e algébricas, e mostrar para os alunos, num laboratório de matemática, como que essas funções se comportam caso você venha fazer alterações nos coeficientes ou mesmo na variável. Bom, dentro das unidades temáticas, esse será o tema que eu vou trabalhar. Bom, representação gráfica das funções. Vou fazer uma breve revisão sobre a função do primeiro grau, porque eu também vou fazer essas representações lá no GeoGebra, que vai ser a ferramenta que eu irei trabalhar no laboratório. Bom, uma função do primeiro grau, ela tem esse formato aqui. Então, ax mais b. Sendo que a e b são números reais e esse a ele precisa ser diferente de zero. Aqui, algumas representações. Caso o a aqui seja zero, nós teríamos a representação gráfica dessa função como uma reta cortando aqui o eixo y. Bom, caso a função tenha o coeficiente a, que é o coeficiente angular, maior que zero, a reta é crescente. Reta crescente. Caso esse a dessa função seja menor que zero, ou seja negativo, ela terá esse formato decrescente aqui. Lembrando que a é o coeficiente angular, x é a variável e b é a constante, em alguns casos chamado de intercepto, onde ele intercepta o ponto aqui do eixo x. Aqui o formato do plano cartesiano, nós temos a variável x e y, x seria a abscissa e o y a coordenada. Vamos para a função quadrática. Bom, continuando. Em relação à função quadrática, nós temos essa fórmula, que é a fórmula geral da função quadrática ou função de segundo grau. Nós temos aqui os coeficientes a, b e c, sendo que a ele precisa ser diferente de zero. Todos esses coeficientes a, b e c eles pertencem ao conjunto de números reais. E para calcular essa função, nós recorremos à fórmula de Bhaskara, que diz que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E o x, que é a raiz dessa função, é definida por essa expressão, menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2. Lembrando que esse b ao quadrado menos 4ac é nada mais do que o delta. Então, o x aqui vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Bom, encontrando as raízes da equação, nós podemos também
encontrar os vértices dessa equação quadrática. O vértice, basicamente, ele vai indicar o ponto, esse ponto aqui. Aí, dependendo do A, pode ser um ponto de mínimo ou máximo. Vamos aos vértices dessa equação quadrática. O vértice, x-vértice, é igual a menos b sobre 2a. E o y-vértice é igual a menos delta sobre 4a. Essas expressões x-vértice e y-vértice nós vamos escrever também lá no GeoGebra. Bom, aqui analisando graficamente o comportamento da função quadrática, né? Então, se nós temos um a nessa equação aqui, se o a aqui for maior que zero e o delta for menor, nós temos que o gráfico dessa função quadrática será de concavidade para cima e terá esse comportamento aqui. E perceba que aqui ela não vai tocar o eixo x. Se o a, coeficiente angular, for maior que zero, né, e o delta for igual a zero, nós teremos essa representação gráfica. E aqui percebo que o vértice da função quadrática vai tocar o eixo x. Se nós tivermos tanto a quanto o delta maior que zero, essa função ela tocará o eixo x em dois pontos, né? Aqui no ponto, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Ou seja, a função quadrática ela vai tocar em dois pontos no eixo x. Aqui é a situação em que o a é menor que zero, o delta também é menor que zero, então nós teremos concavidade para baixo, justamente porque o a vai ser menor que zero. E perceba que nesse caso aqui ela terá esse formato. Se o a é menor que zero e o a é igual a zero, nós teremos aqui o vértice da função tocando o eixo x. Aqui é a situação em que a é menor que zero, ou seja, a concavidade da função vai ser para baixo, e o delta aqui maior que zero, e aqui nesse caso ele tocando em dois pontos do eixo x. Portanto, vamos ao exemplo que nós iremos trabalhar lá no GeoGebra, né? A representação gráfica das seguintes funções que nós vamos fazer lá no GeoGebra. Y igual a 2x mais 1 e y igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Esses serão os dois exemplos que nós vamos trabalhar no GeoGebra. Bom, voltando aqui no GeoGebra, né, eu estou usando a versão clássica do GeoGebra 5. Bom, o GeoGebra ele é um software de matemática dinâmico que permite você reunir num só software assuntos relacionados à geometria, à álgebra, a cálculo, enfim, todos esses temas podem ser trabalhados dentro do GeoGebra, né? Então nós temos aqui uma série de opções em que você pode trabalhar a matemática no laboratório de matemática. Bom, eu vou para a primeira representação da minha equação, que é aquela função do primeiro grau, representada pela função f de x igual a 2x mais 1. Bom, perceba como o azinho aqui é positivo, nós temos que essa função ela é crescente, né? E quando x é igual a zero, né, perceba que a função toca no eixo y em 1. Tá? Nós podemos fazer a mesma representação de maneira como a representação geral da função.
que é igual a vezes x mais b. Nós vamos pedir aqui para criar um controle deslizante para atribuir valores para A e para B. Aqui nós vamos estudar o comportamento dessa função atribuindo os valores para os coeficientes. Então, se o A for maior que 1, perceba que a função ela é crescente, né? E como B é igual a 1, essa reta ela vai tocar no eixo y aqui, exatamente 1. Mas se B for 2, e o y permanecer com esse valor de 1.6, quando o x é 0, ela toca exatamente em 2. Perceba que nós podemos alterar o valor dos coeficientes. Nesse caso aqui, o A é menor que 0, é menor que 1, é menor que 0, perdão. Se ele é menor que 0, essa reta ela é decrescente. Justamente como nós mostramos lá na representação gráfica. Nós podemos ainda colocar para que essa reta ela tenha um efeito aqui para animar, e aí eu vou alterando somente o coeficiente A. E aqui a gente pode ter uma ideia do comportamento da função conforme o coeficiente varia. Podemos fazer a mesma coisa para o B. Se o A e o B variar junto. Se eu parar aqui a animação de A e deixar só B, qual que é o comportamento dessa função do primeiro grau? Era isso que eu tinha que falar sobre a função do primeiro grau. Agora vamos para a função do segundo grau. Bom, agora representando a função do segundo grau. Vou escrever a minha função aqui. f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Então, a nossa função quadrática aqui ficaria com concavidade para cima, né, tocando aqui nos pontos 1 e 2 aqui. Né, o A é maior que 0, o coeficiente que é 1, né, por isso a concavidade para cima. Bom, agora eu vou fazer a representação da equação geral, né, para que vocês tenham ideia de como que fica a representação de forma geral. Essa é a equação geral, né, ax ao quadrado mais x mais 2bx mais c. Vou adicionar um controle deslizante aqui para a gente estudar o comportamento dessa equação. Então, essa seria a representação da equação. Se eu variar os valores de A, ela fica mais estreita. E se A for negativa, a concavidade passa a ser para baixo. Se positiva, para cima. Se o B variar, perceba o comportamento dela. E se eu variar o C, olha como que ela fica. Então, essa seria a explicação ou a apresentação gráfica dessa função no segundo grau. Obrigado.